Fala, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e estamos começando mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. E nessa aula aqui, a gente vai falar sobre as máscaras e os Render Elements. E para quem não sabe ou não se lembra, os Render Elements são aquelas imagens extras que o V-Ray, o renderizador, pode gerar, além do render propriamente dito, e que podem nos ajudar bastante aí no nosso processo de pós-produção. E hoje a gente vai falar justamente sobre os Render Elements que vão nos ajudar no processo de seleção e mascaramento aqui no Photoshop. E para quem não se lembra, as máscaras aqui no Photoshop trabalham como os mapas do V-Ray, ou seja, tudo que for branco ficará visível, tudo que for preto não ficará visível e o que for no meio tom disso daí ficará também no meio tom de transparência, ok? E que além de ajudar aí no nosso método de pós-produção não destrutiva, que a gente vai conversar nas próximas aulas, vai nos ajudar bastante na hora que a gente quiser fazer edições pontuais, ou seja, quando a gente quiser fazer edições em áreas muito específicas. Por exemplo, trocar a cor de um estofado, trocar a cor de uma parede, mexer na iluminação de um objeto em específico. E para conseguir fazer tudo isso, a gente vai precisar fazer uma seleção. E aqui no Photoshop a gente vai ter duas formas de fazer seleções. A primeira vai ser a manual, ou seja, é pegar na unha mesmo, como se diz, e clicando em ponto por ponto para fazer o caminho e contornar todo o objeto. Depois disso a gente vai ter um modo de seleção mais automático, em que a gente clica em um ponto, em um pixel, o Photoshop vai ler esse pixel, vai entender quem ali é semelhante dele e vai criar uma seleção em volta disso aí, até que um pixel diferente apareça. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ensinar certinho, ferramenta por ferramenta, como que a gente vai fazer seleção. Contudo, para fazer essas seleções mais automáticas, as seleções rápidas, é ideal que a gente tenha uma imagem bastante clara, digamos assim. Ou seja, um arquivo em que os pixels estejam bem determinados, digamos assim, e é exatamente nessa parte que os Render Elements que você vai conhecer hoje irão nos ajudar, ok? E esses Render Elements serão o Material ID Color, o Multimatte Material e o Multimatte Object. O Material ID Color basicamente será uma imagem totalmente colorida em que cada material receberá uma cor específica. O Multimatte Material vai ser quase a mesma coisa. A diferença é que ele vai ser mais específico. A gente deve escolher quais materiais a gente vai querer que recebam uma cor e a gente vai fazer isso setando um número, uma ID para essa cor. E ao terminar, a imagem sempre terá apenas 3 cores, o vermelho, o verde e o azul. Traduzindo, a gente só poderá ter 3 IDs a cada Multimatte Material. Caso a gente configure 6 materiais e queira que cada um deles tenha uma ID diferente, ele vai gerar para a gente, então, 2 Multimatte Material. Um vermelho, verde e azul, 1, 2 e 3, e outro também, verde, vermelho e azul, com as IDs 4, 5 e 6. O Multimatte Object vai ser a mesma coisa, contudo, vai ser por objeto. Sempre que a gente tiver um objeto e a gente setar um ID para ele, a gente vai ter destacado aí esses objetos que a gente configurou. Da mesma forma, o número máximo de ID são 3. Então, se eu tenho 6 objetos na cena e eu não me importo que eles tenham ID repetidas, beleza, todos eles irão aparecer no mesmo Multimatte. Agora, caso a gente queira que eles tenham IDs diferentes, nesse caso, novamente ele vai gerar um outro Multimatte que carregará as outras 3 IDs excedentes, ok? Então, nessa aula aqui, a gente vai aprender a como encontrar e ativar esses Render Elements, como configurar e também em como conseguir esses Elements, caso a gente já tenha renderizado a imagem e a gente não queira renderizar ela novamente, talvez porque o render levou horas. Então, obviamente, você não vai se sentir muito confortável em ter que passar mais algumas horas renderizando só para conseguir esses Render Elements. Então, bora lá! Já estou com o meu arquivo aqui aberto no SketchUp, com a configuração de iluminação e materiais já prontinhas, ok? E aqui a gente vai utilizar a versão Next do V-Ray para SketchUp. E caso você tenha interesse em aprender também
o V-Ray Next vai subir aí para vocês um cardzinho com o link do nosso outro curso gratuito, que é justamente sobre renderização com o V-Ray Next para SketchUp. Bem, e o que a gente vai fazer aqui? Qual que é o nosso primeiro passo para a gente adicionar os Render Elements à nossa renderização? Para isso, eu vou vir aqui no nosso símbolo do V-Ray, ok? No nosso Asset Editor. Vou dar um clique e ele vai abrir para mim aí o meu gerenciador. Tranquilinho? E então, para adicionar aí os nossos Elements, a gente vai ter 3 formas. A primeira delas é simplesmente vir aqui nesse quarto ícone aqui, no nosso menu de Elements mesmo, que tem esse símbolozinho que parece 3 folhas sobrepostas, clicar com o botão direito do mouse e escolher aí os Elements que a gente quiser. No caso aqui, a gente falou que seria o Material ID Color, o Multimatch Materials e o Multimatch Objects. Então, para esse exemplo aqui, eu vou adicionar aqui apenas o Material ID Color. Dou um clique e pronto, ele já veio aqui para a nossa listinha. Tranquilinho? Depois disso, a gente vai ter o nosso segundo método. Para ele, basta clicar aqui no nosso canto inferior esquerdo, vir aqui na primeira opção, que é Render Elements, e novamente escolher aí o element que a gente quiser. Então, vou pegar aqui o nosso Multimatch Materials. Para o nosso terceiro exemplo, então, vou pegar o último Multimatch. Como é que a gente vai fazer? Para esse terceiro método, a gente precisa vir aqui nessa setinha na lateral esquerda e dar um clique para abrir essa abinha aí. Depois disso, a gente vai vir aqui em Create Elements, e a partir daqui a gente vai ter os Elements separados por grupos. No caso, tanto o Material ID Color quanto os Multimatches vão estar aqui na categoria Masking. Por quê? Eles foram feitos justamente para mascaramento, ok? Depois disso, basta eu achar ele aqui na lista, clicar e arrastar aqui para a nossa listinha de Render Elements. Pronto, os nossos Render Elements já estão aí adicionados à lista. Vou clicar aqui novamente para fechar essa abinha. E um ponto importante quando a gente for adicionar o Multimatch é sempre clicar aqui, dar um check aqui nessa opçãozinha aqui. Por quê? Essa opção está perguntando se a gente vai querer ele no cálculo do AA. E para quem não sabe o que é isso, basicamente é um cálculozinho que ele faz e tenta suavizar os serrilhados aí das arestas, das bordas dos objetos, ok? Então sim, a gente vai querer sim que ele seja considerado nesse cálculo também. E isso vale para os 2 Multimatches, ok? Do contrário, ele vai fazer a renderização sim. Contudo, quando a gente for utilizar, em vez da nossa imagem estar bonitinha assim, com as curvas suaves e bem desenhadas, a gente vai receber uma imagem com as bordas aí dos objetos totalmente serrilhadas, ok? Então, é só lembrar aqui de dar um check nessa opçãozinha aqui. Depois disso, a gente vai ter aqui o Material ID Color. Nesse daqui a gente pode colocar o Denoise ou não, eu vou deixar sem. Contudo, uma parte importante do Material ID Color é, como eu disse para você, ele vai ser uma imagem totalmente colorida, em que cada material ali vai receber uma cor específica. Ainda assim, é capaz de que um desses materiais acabe ficando sem uma cor, acabar ficando preto, ou até mesmo ter cor repetida. E se esses materiais estiverem em objetos próximos uns dos outros, pode dificultar aí a nossa seleção. Tranquilinho? Então, como é que a gente pode fazer para ter certeza, ou pelo menos o máximo de certeza possível, que as cores do nosso Material ID Color vai estar o mais diferenciado possível? Para isso, a gente pode vir aqui em Extensões, vamos até o V-Ray, depois vamos até a opção Tools, e por último, a gente clica nessa opçãozinha aqui, que é o Randomize Project Material ID Colors, ok? Clicando ali, a gente garante que todos os materiais vão receber uma cor e que a cor seja diferente das outras, ok? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no material da minha luminária, do corpo da minha luminária aqui, se eu vier aqui na opção Material ID, eu vou ver que eu vou ter a opção ID Number, que geralmente vem 0 mesmo, e a gente vai ter o ID Color, que é essa cor meio khaki aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer aí o render, o meu Material ID, a luminária, o corpo da minha luminária, tudo que estiver com esse material aqui, irá receber essa cor aqui no nosso Material ID Color, ok? Então, agora que a gente já escolheu os 3 elements e também já randomizou aí as cores para o nosso Material ID Color, vamos colocar para renderizar e ver o que acontece. Então, bora lá! Concluiu aqui o nosso render,
Vamos ver quanto tempo levou. Por volta de 6 minutos e 52, 7 minutos, basicamente. E clicando nesse drop-down aqui, ó, a gente pode ver todos os render elements que a gente tem aí. Então, se eu clicar aqui no Material ID Color, o que aconteceu? Ele gerou aí o nosso render, todo coloridinho aí, e cada material recebeu uma cor diferente. E se você lembra, eu disse que aquela cor meio khaki ali seria colocado em tudo que tivesse no material do corpo da luminária. E realmente ficou. Contudo, se a gente olhar bem aqui na nossa lista, acabou que os multimats não apareceram aqui. E o que aconteceu? Se a gente verificar aqui, ó, na nossa lista, eles estão aqui e deveriam sim ter sido renderizados. Mas o que aconteceu foi que a gente não setou ID nenhum, ou seja, a gente não configurou material ou objeto nenhum para ser mascarado. A gente apenas adicionou o element aí. Então acabou que ele não foi renderizado justamente porque não tinha informação para ele renderizar. Vou pegar o Frame Buffer aqui de novo. Ver aqui a nossa imagem final. Então vamos escolher aqui os materiais que a gente vai querer mascarar. Para o Multimat Material, por exemplo, eu vou querer mascarar a parede, o piso e o pé aqui da nossa poltrona, ok? Então como é que eu faria aí para setar isso? Para isso eu tenho que vir aqui no meu material. Vamos achar aqui o material da nossa parede, é o 02 aqui. Vou vir aqui na aba Material ID, abrir e setar um número aqui, ó. Configurar o número aqui no nosso ID Number. Vou colocar ele aqui como 1, por exemplo. Vou fazer a mesma coisa com o piso, só que para ele. Vou colocar aqui o ID 2. E para o pé da nossa poltrona aqui, vou vir aqui em Material ID e vou colocar 3. Novamente, vou colocar aí para renderizar. E daqui a pouco eu volto, ok? Meu render terminou novamente, vou clicar aqui na nossa listinha novamente e agora sim o nosso Multi-Material apareceu com os IDs 1, 2 e 3. A parede que era o ID 1 recebeu a cor vermelha, o piso que era o 2 recebeu o verde e o pé da poltrona recebeu aí o azul. E para configurar agora o Multimat para objetos não vai ter muita diferença. A única coisa, deixa eu fechar aqui nosso Frame Buff, a única coisa é que agora a gente vai clicar diretamente em cima do objeto para selecionar, clicar com o botão direito, vir aqui em Pre-Array Object ID, Selection, Set. E aí a gente vai colocar aqui o número 1, por exemplo. Vou dar OK. Então a minha poltrona aí ficou com o número 1. Vou selecionar esses dois quadros juntos aqui, clicar com o botão direito e lá em Pre-Array Object ID, Selection, Set. E colocar como 2, dá um OK. E por último, vou clicar aqui na nossa luminária, clicar com o botão direito, Pre-Array Object ID, Selection, Set. Colocar o 3 agora. E sempre que eu colocar um ID para um objeto e depois quiser retirar, só preciso clicar com o botão direito também, e lá em Pre-Array Object ID, Selection, só que aí tudo que eu preciso fazer é remover ID, ok? E novamente colocar um outro número para ele, ou até mesmo deixar sem, se eu não quiser que aquele objeto apareça ali nas máscaras, ok? Então a poltrona ficou com o número 1, os dois quadros aqui ficou com o número 2 e a nossa luminária ficou com o número 3. E novamente eu vou renderizar aí o nosso projeto. Contudo, como o meu render já estava pronto, o que eu quero aqui é só o Render Element, e esse Render Element não depende de recursos como luzes ou mesmo efeitos como Displacement, Caustics e esse tipo de coisa, eu vou desligar tudo isso para fazer com que a nossa renderização ande muito mais rápido aí, ok? Para isso, eu vou clicar aqui na bolinha do Overlay de novo. Dessa vez, vou vir aqui no nosso menu Settings, aqui na nossa aba Render Parameters, vir aqui em Switches e desligar o Displacement, as luzes e também as Shadows, ok? Basicamente, o que vai acontecer? Vou desligar também, por via das dúvidas, o meu Global Illumination. Então, o que vai acontecer? Basicamente, a minha renderização, a minha cena principal, sairá toda preta. Por quê? Porque a gente não vai ter ali iluminação, ok? Contudo, a intenção é justamente essa mesmo. A gente não quer renderizar novamente a imagem, a gente quer apenas um Render Element. Como nessa cena aqui eu estou usando a luz do sol também, então vou vir aqui no menu Lights e vou desligar aqui o nosso Sun. Por quê? Porque quando a gente desligou lá, a gente desabilitou as Lights, ali ele só está entendendo como as V-Ray Lights. Então, se a gente tiver uma DOM, um IS e por aí vai. O Sun, ou seja, o Sol, ele acaba não identificando como fazendo parte daquelas luzes ali. Então a gente vem aqui e desliga também. Prontinho, agora sim é só clicar para renderizar novamente. Vou trocar aqui
para o nosso RGB Color. E você vai ver que dessa vez ele está renderizando muito mais rápido, porque não está saindo nada, né? Tá tudo preto. Prontinho. Agora, o meu multimatch aí para os nossos objetos foi calculado. E dessa vez aí, a gente tem a nossa poltrona, os nossos quadros e também a nossa luminária, ok? Então, esses foram os nossos 3 render elements. Lembrando que aqui, se a gente continuar adicionando novos IDs aí para outros materiais ou para outros objetos, ele vai criar novos canais aí. Então, por exemplo, se a gente setar agora o ID 4, 5 e 6, a gente também vai ter o multimatch 4, 5 e 6, ok? Então, a nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. E nas próximas aulas a gente vai falar aí sobre seleções e máscaras, ok? E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!